Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. O Band Mulher já está no ar, é hora do nosso quadro Mulheres Empreendedoras com o nosso parceiro Sicoob Aracop. Ela é filha de empreendedores desde cedo, apaixonada pela dinâmica do comércio, atuou no mundo corporativo por 7 anos, mas depois decidiu aprender mais sobre esse universo do comércio e após alguns anos se tornou sócia de hoje o que ela administra, que são 3 lojas em Araguari. E eu estou falando da Ludmila Vasconcelos, que veio bater um papo com a gente. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ludmila, eu acho o máximo quando a gente traz mulheres empreendedoras que se inspiram nos pais, porque os nossos pais são as nossas inspirações e quando eles estão ali e você vê que aquilo é legal, dá seguimento para esse trabalho. E isso aconteceu com você, né? Sim, desde muito pequena, minha mãe trabalhava numa empresa terceira e decidiu sair da empresa para cuidar de mim e da minha irmã quando a gente era pequena. E para complementar a renda, ela decidiu vender roupas durante esse tempo. E aí, de uma venda de casa a casa, ela passou para uma loja dentro de casa, surgiu a oportunidade de ir para o centro da cidade e comprou essa loja, que hoje é a principal, que é uma loja que está há 20 anos na nossa família. Então, desde sempre, eu tive uma família muito empreendedora. Minha mãe sempre desbravando novos caminhos, então foi muito um espelho para mim crescer e ver isso tudo acontecer. Que legal, né? Tem uma pesquisa que mostra, gente, que mais de 70% das mulheres, depois que se tornam mães, elas investem no próprio negócio, que foi o que aconteceu com a sua mãe, que é para conciliar a maternidade com o empreendedorismo, com conseguir ter uma renda cuidando dos filhos, né? E foi o que sua mãe fez e inspirou você, né? Isso. Aí eu entrei para a faculdade, trabalhei fora no mundo corporativo. Fiquei por 7 anos e depois disso minha mãe e meu pai me chamaram para trabalhar de volta com eles. Voltei para a loja da família, trabalhei lá com eles, estou há 9 anos já. E nesse meio tempo eu casei, a gente teve a oportunidade de abrir uma segunda loja, que hoje eu sou administradora na loja. Tive uma pequenininha que está fez 2 aninhos, está fazendo 3. E a gente teve a oportunidade de abrir uma terceira loja. Então, nesse caminho, a gente só cresceu, graças a Deus. Depois que eu fui para lá também, a gente conseguiu expandir muito o negócio. Qual que é o maior desafio quando você, principalmente, decidiu essas outras 2 lojas, investir e abrir essas lojas, assim? Passou um medo pela cabeça? Ou qual que você parou para pensar antes disso, assim? Passa um medinho de falar, nossa, e agora, né? Como é que vai ser? E quando a gente abriu a primeira loja, a segunda loja da nossa rede, a gente entrou 6 meses depois da pandemia. Então foi aquele misto de insegurança com o que vai acontecer, né? E graças a Deus deu tudo certo, passou e fomos aprendendo nos desafios diários a superar cada vez mais, né? Que legal, né? São quantos funcionários que você tem, que vocês têm e administram assim? Atualmente nós temos 12 funcionários nas 3 lojas. Então, né? Conta pro pessoal como que é esse desafio de cuidar de pessoas, de vidas, de famílias, pessoas que estão ali, que fazem parte do seu time, mas que tem que estar tudo bem, tem que dar tudo certo, porque eles também têm que manter a família deles, né? Então, acho que esse é um dos desafios do empreender também, né? É um super desafio a gente manter as equipes engajadas, a gente fazer com que eles estejam sempre conseguindo estar mais motivados, né? Crescer junto com a gente, porque eu sempre falo que a gente não é nada sozinho. Se a gente não tiver uma equipe que nos apoie, que cresce conosco, então, a gente sempre tenta melhorar um pouquinho mais e, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa e a gente segue aí. Quando veio a maternidade, como que foi isso para você, que é uma mulher que é empreendedora, assim, você pensou, puxa, e agora, como vou conciliar minha vida? Passou pela cabeça dar um tempo, deixar, talvez, com as pessoas administrando e ficar mais em casa, ou logo de cara já levou, né, a filha, né, para a loja? Como é que foi isso? Olha, no começo a gente tem aquele baque, né? Nossa, e agora eu não consigo dar conta de tudo, porque a criança é muito pequenininha e você vai tentando equilibrar tudo. Então,
O começo, os 6, 7 primeiros meses, eu ainda estava tentando equalizar aquela vida que eu era muito ativa e teve que dar uma desacelerada, porque a gente tem que viver um pouco em prol da criança, né? Mas, graças a Deus, foi dando certo as coisas, eu fui conseguindo equilibrar. Hoje, por empreender, eu também tenho uma rotina um pouco mais flexível, então tenho horários mais flexíveis que me permitem participar da vida dela e trabalhar. Hoje eu já consegui dar uma organizada. Que legal, isso é muito bacana, né? E a gente agora há pouco estava falando sobre empreender em cidades do interior, que é a nossa realidade, né? A gente não, apesar que nossa região aqui, até Araguari, né, de onde são as lojas, Uberlândia, Uberaba, são cidades que têm um estilo de cidade grande, tem muita opção, mas é uma cidade interior. Você viu algum desafio nisso? Quando você falou que morava fora e resolveu voltar para investir nisso. Você viu algum desafio quando as pessoas vão para Araguari, vou continuar o trabalho da minha família lá? Ou essa questão de ter já as pessoas que te conhecem, que conhecem a família, a credibilidade conta muito? Cidade pequena conta muito. O conhecimento que a gente tem com as outras pessoas, com as famílias, né, que acaba que todo mundo se conhece. Então tem essa vantagem. Eu acho que como a gente já tem um histórico bem antigo, né, no comércio, acaba que muita gente se conhece e acaba que sabe que com a gente encontra qualidade, encontra coisas boas, bom atendimento. Então a gente está sempre tentando melhorar para atender bem mais os nossos clientes. Então, já que a gente está falando de cliente, como que é esse contato com os seus clientes, com o seu público ali, né? Porque isso é importante. Você é a dona do negócio, mas sempre está ali fazendo esse momento com os clientes? A gente brinca que quando a minha mãe pegou a loja, ela atendia as vovós, aí passou para as mães e hoje as filhas compram da gente. Então acaba que a gente conhece várias gerações das famílias. Então é super bacana, tá? Nessa conversa diária, às vezes a gente fica amiga de muita gente naquela troca. Então é bem bacana. Ah, que legal. Agora a gente vai falar do Sicoob, porque o Sicoob a Aracop que apoia o nosso quadro, e sua vida não foi só durante o seu momento como empreendedora, veio até antes, né? Isso. A Sicoob é muito especial para mim, porque meu primeiro estágio foi com eles. Olha. Com 18 anos eu trabalhei com eles, fiquei lá. E quando a gente foi fazer os novos empreendimentos, a Sicoob estava lá para apoiar a gente na expansão dos nossos negócios. Ah, que legal, né? Muito bacana isso, né? E é ter essa confiança, né? Igual você está falando, que você pode confiar, já conhece, em qualquer momento que você precisar ali no seu negócio, é bom contar com a cooperativa de confiança. Isso é que é legal. Isso né? mesmo. Tem algum momento assim que você já pensou em desistir, mudar de área, em seguir outros rumos ou não? Não, eu falo que o varejo ele é muito desafiador, mas apesar dele ser desafiador, ele é muito gratificante. Você estar lá, você aprender com as pessoas, cada desafio que vai aparecendo na nossa vida, a gente tenta tirar o melhor para poder crescer. Então, eu até então, eu não tenho vontade de trocar. Claro que a gente tem que pensar em mudar, né? Que cada dia mais o varejo está mudando, então às vezes pensar um pouco no online também, quem sabe um dia passar para uma loja online, alguma coisa assim, mas por enquanto eu estou satisfeita. Já que você falou da época que foi um desafio, que foi na pandemia, como que vocês deram a volta por cima, que na pandemia tinha acabado de abrir a segunda loja, e depois disso já abriu a terceira, então assim, foi um momento tenso, mas que depois passou bem e conseguiu fazer essa expansão. A pandemia foi uma época muito que ninguém sabia o que fazer, né? Então, a gente teve que aprender a mexer no online, atender os clientes online, que quase ninguém tinha aquele costume. Antigamente a gente tinha um fluxo de rua muito grande, então no online a gente aprendeu a atender melhor os clientes. Teve uma fase que a gente tinha que ficar de porta fechada, a gente só podia fazer entregas. Então foi muito desafiador, mas serviu muito para a gente aprender. E o nosso negócio também cresceu durante a pandemia, porque a gente vendia moda íntima, né? Então muita gente ficou em casa, então usou muito pijama, alguma coisa assim. Então acabou que ajudou um pouquinho. Todo mundo precisou ainda mais de vocês, né? É verdade, né? O pijaminha ali caía super bem para ficar à vontade em casa. Parabéns pelo trabalho realizado por você,
pelos seus pais, né, em Araguari. Essa loja já tem 20 anos, é muito tempo, né, muita credibilidade. Parabéns e mais sucesso ainda, né, em todos os negócios que vocês forem fomentando por lá. Obrigada. Tá? Inclusive, gente, eu quero dar um recadinho para você que está aqui nos acompanhando nesse momento de empreendedorismo. Descubra a força da parceria com o Sicoob Aracop, uma cooperativa de crédito que acredita e investe no empreendedorismo feminino, com soluções financeiras flexíveis e um compromisso sólido. Estamos ao lado de mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso, como vocês acabaram de conhecer mais uma história. Junte-se a nós e fortaleça a sua jornada empreendedora com confiança e apoio. Sicoob Aracop, onde o futuro é construído com igualdade e oportunidades.